Fotografias que ganham vida e se movem. O trabalho da artista visual Luciana Magno poderia ser visto assim. Produção essencialmente visual que, pelo vídeo, ganha significado próprio com a adição de um ingrediente absoluto: o tempo. Esse é um trabalho que foi feito no Ceará, que eu estou em cima de uma pedra e eu fico um tempo nessa pedra com o vento fazendo esse movimento do cabelo, meio como uma bandeira. Não sei, de certa forma isso me remete a uma coisa do descobrimento do Brasil. É um exercício do silêncio, que abre outros caminhos. Silêncio não significa não ter o que falar. Silêncio significa conversar de outras formas, envolver o senso prático do movimento, a comunicação visual, não tanto verbal. Trabalho que flerta com o vídeo, mas também com a performance. Parece que o tempo, ele é uma preocupação constante, assim, o tempo de deixar acontecer, o tempo da imagem. Como é que é isso na tua história? Na verdade, é porque o vídeo, o trabalho surgiu com uma necessidade de expansão meio que da linguagem fotográfica de onde eu venho, né? Então, ele é um tempo expandido, esse tempo quase fotografia, quase vídeo. Eu brinco um pouco com essa coisa do tempo. Essa série é uma série bem específica em relação ao tempo, porque são ações desenvolvidas na floresta, em alguns pontos específicos, e aí é o tempo o tempo natural do corpo, o tempo natural das coisas, o tempo natural da floresta. É um tempo menos acelerado que a gente costuma ter no dia a dia, né? É um outro tempo, assim, então é proposital essa coisa desse tempo meio slow. Luciana faz parte de um grupo crescente de artistas que se apropria das tecnologias do vídeo para expandir a sua criação, o que vem sendo chamado desde a década de 70 de videoarte. Quando os artistas começaram a trabalhar com a imagem eletrônica, isso nos anos 60 e aqui no Brasil nos anos 70, havia uma preocupação na época dos pesquisadores, dos historiadores, dos teóricos de arte, de categorizar essa produção. A terminologia videoarte ela foi criada para isso, para definir e para caracterizar as obras que eram produzidas em imagem eletrônica. Um dispositivo e uma tecnologia diferente da do cinema. O surgimento do conceito da videoarte no campo da análise teórica, ela vem então para criar campos diferenciais entre cinema e vídeo. Com o passar do tempo, com o próprio desenvolvimento da tecnologia, essa fronteira ela deixou de existir. Hoje você tem tecnologias que são híbridas, né? Tanto que o próprio cinema, da forma como ele é entendido em outros tempos, ele não existe mais. Hoje tudo se transformou num dispositivo digital. Então hoje se usa muito mais a expressão filmes e vídeos de artistas para entrar nesse campo da experimentação, quer dizer, o cinema e o vídeo no campo da experimentação artística como uma forma de criar, não conceitos diferenciais, mas criar um campo de interpretação para o audiovisual contemporâneo. Ela se foi e levou as minhas lembranças. Ela levou tudo que eu tinha. Cada vez mais presente nos museus, as telas de vídeo permitem uma outra relação entre público e obra de arte, não apenas como suporte, mas como meio de expressão. A videoarte, ela vem sendo experimentada desde que surgiu a primeira câmera, ainda em película, os artistas vêm se apropriando desse material como forma de expressão múltipla.
É incrível que hoje em dia uma pessoa possa ter um celular e fazer alguma coisa, tipo, em qualquer lugar, com um preço mínimo, às vezes editando no próprio aparelho. Para a produção de Super 8, que era a bitola mais usada pelos artistas no Brasil no final dos anos 60 e início dos anos 70, ela foi muito grande e boa parte dela se perdeu. Porque vivia-se num contexto de exceção política, ditadura militar. Esses trabalhos eram trabalhos que não encontravam difusão cultural, não havia espaço cultural para isso. Eles eram produzidos em caráter quase que doméstico e visto num grupo de amigos, entre amigos, né? E eles não foram inseridos no mercado da arte nos anos 80 e 90. Então muitas dessas obras se perderam. Um dos primeiros artistas a experimentar o vídeo foi o coreano Namjoon Paik, que pesquisava distorções entre o vídeo e a música. Outro artista que se expressa a partir do vídeo é Armando Queiroz. Atualmente morando em Minas Gerais, ele desenvolve um trabalho que reflete sobre a invisibilidade do homem amazônico. Aquele ser humano que passa fome, que passa sede, que é massacrado, que é perseguido. Imagem Deletânia, que é um vídeo que foi realizado juntamente com Mires Martins e Marcelo Rodrigues, que o nome é em Guarani, por conta da etnia do Mires Martins. Tem um vídeo Midas, que foi realizado depois na minha ida à Serra Pelada, em 2009, em conjunto com Marcelo Rodrigues. E o vídeo Urubu Rei foi realizado também em 2009, também com Marcelo Rodrigues, em Abaetetuba, na cidade de Abaetetuba. E Abaetetuba tem essa aura maravilhosa da delicadeza dessas pessoas, mas também ali está presente o narcotráfico, né? Está presente ali a impossibilidade de um futuro, de vislumbre de futuro para jovens, né? São choques aqui, né, de realidade, e que eu acho que o Urubu entra nisso, né? Quase um grande big boss, né? Um chefe do narcotráfico que distribui migalhas àquelas pessoas, né? É quase uma dança da invisibilidade, né? No sentido de perceber o invisível e corporificá-lo, né? Porque o vídeo tem essa particularidade do visível, né? Porque o vídeo é como um outro tempo. Você grava e aquele tempo ele pode ir se repetindo em outras partes, em outros lugares. Então ele é um fragmento de um tempo que se expande para outros lugares infinitamente. Mas no nosso caso,